misericórdia, que criou o céu, a terra, o sol e as estrelas e todos nós. Abençoe a Rebeque, abençoe as professoras da Rebeque, para elas continuarem a fazer as aulas. Abençoe aos alunos que possam aprender a tua palavra e abençoe todas as famílias. Em nome de Jesus, amém. Olá, crianças! Hoje é dia de Rebeque, tudo bem com vocês? Então, vocês vêm aprendendo sobre os reis de Israel. Estamos estudando o livro de 1 Reis e vocês já aprenderam sobre o rei Davi, suas conquistas, suas vitórias, os seus erros também, que ele errou muito, não foi? Mas ele sempre reconhecia o seu pecado e pedia perdão a Deus. E depois que Davi morreu, quem assumiu o seu lugar foi Salomão, seu filho. Lembra de Salomão, o que construiu o templo? Depois que Salomão morreu, Israel passou por vários reis ruins, vários reis que não obedeciam à lei, vários reis que não obedeciam os profetas, o que Deus falava através dos profetas naquele tempo. E um desses reis foi o rei Acabe. O rei Acabe, ele não era um homem temente a Deus. E por não ser um homem temente a Deus, ele casou com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel, ela era adoradora do deus de Baal. E quando ele casou com Jezabel, o que foi que aconteceu? O rei Acabe construiu um templo para Baal. Ele construiu um templo para Baal e levou o povo a adorar o deus falso, que era Baal. Naquele mesmo tempo, Deus levantou um profeta chamado Elias. O profeta Elias, ele falava a verdade, ele era usado por Deus para corrigir o rei e o povo. E o Senhor mandou o profeta Elias ir falar com Acabe. Aqui o profeta Elias, ele foi falar com o rei Acabe. Tá vendo que o rei Acabe não tá com uma carinha muito boa? Ele tá irritado, porque às vezes, quando o nosso pecado é confrontado, a gente não fica confortável, né? Quando alguém diz que a gente tá errado, quando a mamãe ou o papai diz que a gente errou, fez alguma coisa de errado, é chato ouvir isso, mas nós sabemos que os nossos pais, eles nos repreendem para o nosso bem, nós devemos respeitar e obedecer os nossos pais. Da mesma forma, foi o que aconteceu aqui. O profeta Elias, ele foi falar com o rei Acabe. Ele foi dar um recado a Deus. O que foi que Deus disse? Elias, vá lá dizer a Acabe que o reinado dele, eles vão passar por uma grande seca. O que significa isso? Naquele tempo, eles precisavam de água. A água da chuva para poder regar as plantações, para poder alimentar os animais e assim ter uma terra frutífera e farta. Em resultado do pecado de Acabe, Deus não permitiu que chovesse por 3 anos. E Acabe aceitou isso bem? Não, ele não aceitou não, ele foi furioso, ele ficou irritado, porque o profeta Elias foi a mando de Deus lá, dizer que ele estava em pecado, que ele devia adorar o único Deus que merece adoração, que é o nosso Deus. E ele ficou furioso e muitas vezes ele era conduzido por sua mulher Jezabel. Jezabel, como ela era adoradora de Baal, ela não acreditava, ela não reconhecia Deus como o único e Deus verdadeiro. O que foi que aconteceu? O profeta Elias teve que fugir para proteger a sua vida. Mas em todo esse momento, Deus estava cuidando de Elias. Deus disse a Elias, Elias, vá para o riacho de Querite, que lá eu vou cuidar de você. E quando o profeta Elias chegou no riacho, vocês estão vendo aqui o riacho, isso aqui, o que é? Vocês conhecem esses animais? Eles são pássaros conhecidos como corvos. A Bíblia diz que o profeta Elias foi para o riacho, obedecendo a Deus, amando de Deus, e Deus mandava, era como se ali fosse um restaurante, Deus mandava o alimento através dos corvos. Olha como Deus é maravilhoso, como Deus cuida do seu povo.
Ele cuidava do profeta Elias dessa forma. Quando era de tarde, pela manhã e pela tarde, pela manhã e pela tarde, os corvos traziam. O que eles traziam para ele comer, para o profeta Elias comer? Eles traziam pão e carne. Então ele comia um delicioso sanduíche de carne. E para beber, ele bebia da água limpinha do riacho, tá vendo? Deus cuidou do profeta Elias naquele tempo difícil. Mas depois o riacho secou. Quando o riacho secou, o profeta Elias ficou sem ter o que beber. Mas aí, como o nosso Deus é um Deus de provisão, é um Deus que cuida do povo dele, mandou ele ir até a cidade de Sidom. Deixa eu confirmar que é. A cidade chamada Serepta, que fica em Sidom. Nessa cidade, Deus disse ao profeta Elias que ele ia encontrar uma mulher para sustentar ele. Aí o profeta Elias foi lá e obedeceu, né? Quando ele vai chegando na porta da cidade, ele encontrou a mulher, tá vendo? A mulher colhendo os gravetinhos. A mulher colhendo os gravetinhos. Aqui é o filho da mulher e aqui é o profeta Elias. Ela era conhecida como a viúva de Sarepta. A Bíblia narra ela como a viúva de Sarepta. Só que tinha um problema. Quando o profeta Elias chegou lá, falou que Deus ia sustentar ela ou sustentar ele através da vida dela, ela não tinha o que dar para ele. Ela só tinha apenas um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Aí ela disse assim, o profeta, nós só vamos comer esse pão, eu e meu filho, só tem um punhado de farinha para que eu e meu filho comam e depois morra. Ela não tinha mais o que dar para o filho dela, ela não tinha mais do que ela mesma se alimentar. Então, a única porção de farinha que ela tinha, ela ia fazer para ela comer naquele dia e depois morrer de fome. Mas aí, da mesma forma que Deus proveu para a vida de Elias, ele proveu para a vida dessa viúva também. O que foi que o profeta disse? Olha, vá lá, faça o pão e me dê um pouquinho de água. Ela deu água a ele bebeu e disse, vá lá, faça o pão com o único punhado de farinha que ela tinha, o último que ela tinha, que ela ia fazer para ela e para o filho dela. Ela obedeceu o profeta, fez e mandou, e fez e deu o pão a ele, né? E dessa forma, nunca mais faltou nem o pão e nem o azeite na casa dessa viúva. Deus sustentou a viúva, o filho e Elias. Veja como nosso Deus é maravilhoso, né? Ele sustentou aquela viúva e sustentou o profeta Elias. Mas ela também teve fé. Ela confiou que o Senhor estava falando através daquele profeta. Depois que passou isso, né? Que ele estava lá na casa da viúva, o Senhor disse a ele para ele ir falar novamente com o rei Acabe. Deus disse, olha, vá lá dizer ao rei Acabe que eu vou cessar a seca. Ele foi lá novamente falar com o rei Acabe, o profeta Elias. E o Senhor falou através do profeta Elias que ia cessar a seca, que ia mandar a chuva, mas mesmo assim Jezabel e Acabe não quiseram saber do Senhor. Mesmo sabendo que aquilo era consequência do pecado deles, porque o nosso pecado tem consequências, ele não quis saber, nem ele nem Jezabel. Então, o que foi que aconteceu? O profeta Elias foi lá, confrontou o rei Acabe. Ele confrontou o rei Acabe e ele disse assim, olha, eu vou propor um desafio. Vamos, junte os profetas de Baal, que eram os falsos profetas, juntem os profetas de Baal para que nós reconheçamos quem é o verdadeiro Deus. Então, o rei Acabe juntou 950 profetas. Olha aí como era muito profeta que servia ao Deus falso.
950 profetas e o profeta Elias estava sozinho, porque ele era o único que queria falar a verdade naquele tempo. Tinha oh meu Deus, eu esqueci o nome dele agora. Obadias, ele trabalhava no palácio de Acabe e ele ajudava, ele era temente a Deus. Naquela época, Jezabel mandou matar todos os profetas, mas como Obadias era temente a Deus, ele escondeu 100 profetas numa caverna e todos os dias ele dava alimento. Aí o que aconteceu? Obadias também era temente a Deus, mas Elias era profeta e ele tinha coragem de falar a verdade ao rei Acabe sem temer, porque ele confiava no seu Deus. Então ele disse, olha, convocou todo o povo, todos os profetas de Baal, e ele estava lá sozinho. Ele disse, gente, vocês têm que decidir, porque o povo estava adorando a um Deus falso, mas o povo sabia quem era o verdadeiro Deus, que é o nosso Deus. E ele disse assim, ó, vocês têm que decidir, vocês têm que decidir se vocês vão adorar a Baal ou vocês vão adorar o verdadeiro Deus. Hoje vocês vão decidir a quem vocês vão adorar verdadeiramente. Eles prepararam um altar lá, e o Deus que respondesse com fogo, esse era o verdadeiro Deus, certo? Olha aqui os profetas de Baal preparando o altar para sacrificar o boi, e o Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus. Os 950 profetas de Baal ficaram um dia inteiro clamando a Baal e Baal não respondeu. Por que Baal não respondeu? Porque ele era um Deus falso, é um Deus morto. Quem é morto não fala, né? Ele era um Deus falso, ele era apenas uma estátua. Então ele tinha olhos, não enxergava, tinha ouvidos e não ouvia, tinha boca e não falava, que é diferente do nosso Deus. Aí eles falaram até assim, olha, eu acho que Baal tá surdo, gritem mais alto, falem mais alto para ver se Baal vai ouvir. Mas mesmo assim, Baal não respondia porque ele é um Deus falso. Aí chegou a vez de Elias clamar ao verdadeiro Deus. Elias ainda fez uma coisa diferente que os profetas de Baal não fizeram. Tá vendo aqui ao redor? Aqui é água. Ele mandou botar água ao redor do altar e ele pegou aqui, tá vendo as pedras aqui em cima? Ele pegou 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Quando ele fez isso, ele clamou a Deus, ele estava sozinho contra 950 profetas. Ele estava sozinho, mas ele tinha Deus, então ele não estava sozinho. Tinha 950 pessoas contra ele, desafiando ele, mas ele era o que estava mais firme, porque ele servia ao Deus verdadeiro e o Deus que era a fortaleza dele. Quando ele orou, ele disse, Senhor, responde com fogo, meu Deus. Mande um fogo do céu que consuma o holocausto e que essas pessoas vejam que o Senhor é Deus. Tantas maravilhas que Deus tinha feito na vida daquele povo. Deus os conduziu no deserto. Deus os tirou do Egito, da escravidão. E mesmo assim, eles insistiam no pecado. Mesmo assim, eles insistiam em pecar. Então, o profeta Elias disse, Senhor, responda com fogo para que esse povo veja que o Senhor ainda é Deus. Que o Senhor não deixou de ser o Deus do passado e que eles estão adorando o verdadeiro Deus. É como se aquele povo estivesse com escama nos olhos, com uma venda nos olhos sem conseguir enxergar quem era o verdadeiro Deus. E o que foi que aconteceu? Deus respondeu com fogo, porque o nosso Deus é o Deus verdadeiro. Quando Deus respondeu com fogo, as pessoas ficaram maravilhadas e começaram a gritar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Olha que maravilha, que coisa boa, não é? Deus é maravilhoso e Deus responde à oração dos seus servos. Depois que isso aconteceu, Elias disse, mandou matar todos os profetas de Baal. Depois,
Acabe foi lá e contou a Jezabel tudo o que tinha acontecido. A Jezabel ficou muito furiosa, ela ficou muito irritada e ela disse: vou mandar matar esse profeta. Vocês lembram que Acabe e Jezabel tentaram matar ele antes também, não foi? Aí Elias fez o quê, ó? Fugiu novamente. Ele fugiu e ele foi para o deserto para salvar a sua vida. Chegando no deserto, ele sentou debaixo de uma árvore. Ele estava tão cansado, ele estava tão triste, ele estava tão angustiado. Ele disse: meu Deus, como é que pode? Eu estou cansado de lutar contra esse povo. Eu estou cansado de lutar contra a idolatria desse povo. Esse povo está vendo as maravilhas que o Senhor fez, está vendo as maravilhas que o Senhor continua fazendo e ainda insiste em adorar Baal. E principalmente o rei Acabe e a rainha Jezabel. Eles eram os que não reconheciam Deus, os principais que não reconheciam Deus e o que levava o povo à idolatria. Depois da seca, depois de Deus responder com fogo, era para eles quebrantar o coração e dizer: não, verdadeiramente, esse Deus é o verdadeiro Deus. Mas eles não quiseram saber. Então, o profeta Elias estava muito triste, muito triste. E Deus mandou um anjo para dar comida a ele, dar água, e deu mais uma missão a ele. Ele disse: levante, vá ungir Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como seu sucessor. Ou seja, o Senhor deu uma última tarefa a Elias, e Elias foi lá e cumpriu a tarefa do Senhor. O que nós aprendemos com a lição de hoje? Nós aprendemos que nós devemos adorar unicamente a um verdadeiro Deus. O único Deus que merece adoração é o nosso Deus que está nos céus. E hoje nós temos esse privilégio através do sacrifício de Jesus. Nós podemos falar, nós podemos conversar e ter um relacionamento com esse verdadeiro Deus. Lembra que Deus falava somente com os profetas, com o profeta Elias? Hoje nós não precisamos dos profetas para que Deus fale com o profeta e o profeta venha falar com a gente. Nós precisamos reconhecer que Jesus é o nosso único Salvador, porque Ele veio, Ele morreu no nosso lugar, porque nós era quem éramos os pecadores, nós que merecíamos morrer. Mas Ele morreu, Ele foi o sacrifício, o Cordeiro que morreu em nosso lugar. Então, que Deus abençoe vocês, Deus abençoe a sua família. Espero que vocês tenham gostado da lição e até semana que vem. Um beijo! Querido Deus soberano, Pai, quero que você abençoe a Rebeca para ter mais um dia feliz. Que a gente abençoe e proteja todas as crianças da rua, que dá comida, quando acaba esse corona. A gente tem que ir lá, a gente vai na Rebeca, orar tudo por você que fez para a gente ficar feliz. Em nome de Jesus, amém.